Né, de estar aqui. Eu não minto que eu estava preparando um tema para hoje, mas no Evangelho Online de terça-feira me deu um insight de trazer essa palestra que eu apresentei no mês de janeiro. É um tema que me toca muito, porque ele acende ou reacende ou mantém aceso dentro de mim um dos motivos principais de eu estar aqui encarnado. Então, eu gosto de compartilhar com vocês, porque eu acho que é de muito aprendizado para todos nós. Então, quando eu apresentei em janeiro, foi através de uma pergunta, né, que eu até coloquei aqui em público para ver se o pessoal estava estudando, e hoje eu trouxe como uma afirmativa, né, sobre a virtude que a gente tem que manter acesa. Bem, eu optei por abrir essa palestra com uma mensagem que eu acho que é muito forte para todos nós. Inácio Ferreira foi um grande médico psiquiatra em Uberaba, ele era espírita, tá? Ele desencarnou em 1988, uberabense, e 25 anos depois, o Carlos Bacelli, que é um médium, né, muito conhecido lá na região do Triângulo Mineiro, ele recebeu uma mensagem do próprio Inácio Ferreira, sendo que ele já estava no plano espiritual há 25 anos. E vejam o que ele nos traz de informação. Irmãos e irmãs, o que vale no Espiritismo é o que você faz dos conhecimentos adquiridos. O resto não conta muito. Quando desencarnei, ninguém queria saber o meu nome, meu endereço, tampouco os títulos que eu possuía. E minha condição de espírita nada significava e nem significa até hoje. Deste lado, a única coisa que conta é a bondade. É isto que proporcionará a você alguma luz para que evite o abismo. Não cometa a tolice de imaginar que no além-túmulo o espírita é tratado com reverência. Isso não existe. Chico Xavier já dizia que os espíritas estavam desencarnando mal. Estavam e ainda estão. Sinceramente, a única qualidade que eu invejo numa pessoa é a bondade. Depois que a gente larga a carcaça, para quem é realmente bom, todas as portas e caminhos aqui se abrem. Eis o conselho que lhes dou: teorize menos e pratique mais. De uma encarnação a outra, o espírito melhora muito pouco, quase que a passo de lesma. Não estou querendo desanimá-los, mas essa é a verdade nua e crua. A colônia espiritual Nosso Lar, que muita gente na Terra deseja habitar, tem muito mais católico, protestante, umbandista e ateus do que espíritas. Ser espírita é só acréscimo de responsabilidade e nada mais. Deixe de professar o espiritismo como quem joga em um clube de futebol ou em um partido político. Enquanto é tempo, pare de fazer guerra. Cuide-se, porque a morte já vem chegando e ela é uma locomotiva que, para atropelá-lo, não pedirá licença. Então, quando eu li essa psicografia pela primeira vez, me tocou profundamente. E sempre que eu posso, eu tento compartilhar para que a gente pense com carinho em tudo que a gente esteja fazendo no nosso dia a dia.
Por isso que o tema de hoje é a bondade, né? E uma coisa que é interessante também, Chico comentava muito isso quando ele estava encarnado, que muitas pessoas o procuravam lá no Centro Espírita de Uberaba, perguntando de como desenvolver a mediunidade. Todo mundo queria desenvolver mediunidade. E olha o que ele respondia para todas essas pessoas. Antes de desenvolver a mediunidade, procure desenvolver a bondade. Então a gente percebe aqui que essa é uma virtude que a gente tem que exercitar, né? Então, a gente tem que praticá-la em todas as circunstâncias possíveis, aonde quer que a gente esteja. Então, o que que vem a ser bondade, né? O que que é ser uma pessoa bondosa? Bondade vem do latim, até uma palavra muito bonita, eu não sabia, vem do latim bonitas, né? Que tem o significado de ser amável. E ser uma pessoa bondosa é uma pessoa que se esforça, não vou dizer que ela esteja perfeita nesse caminho, mas ela se esforça em fazer e desejar o bem, seja em pensamentos, em sentimentos, independente da circunstância que ele esteja passando. E isso serve até para as pessoas que não gostam de nós, que nos invejam, que nos desejam mal, que falam mal da gente. A gente tem que exercitar, é uma chance que a gente tem de exercitar, de não nutrir nenhum sentimento negativo nessas situações, para a gente exercitar a bondade. E aí vamos trazer o que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele traz de conselhos para nós sobre o que é ser, como dizia a última canção aqui, ser um homem bom ou ser um homem de bem, né? É claro que tem mais conselhos, mas eu trouxe alguns que, se a gente conseguir colocá-los em prática, já está ótimo, né? Então vamos aqui ao primeiro conselho que a espiritualidade nos traz. Não deixe escapar ocasião para ser útil, seja dentro da família, seja no trabalho, seja na sociedade. Procure, como disse a mensagem que nós recebemos, fazer aos outros o que você quer que os outros lhe façam, né? Inclusive, Helder, em uma das palestras dele recente, ele destacou: às vezes você ser neutro, né, deixar de fazer o bem, não é bom. Então, independente da situação que você se encontrar, da circunstância, se você puder ser útil, né, ótimo, procure fazer isso. Segundo conselho, procure fazer o melhor dentro das suas possibilidades. Às vezes a gente brinca aqui, mas com certo fundo de verdade, a gente vê muitas pessoas falando assim: o dia que eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso, 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 isso. E às vezes não ganha e não fez nada, né? E aí ele vai, ao retornar para o plano espiritual, ele vai ter que, né, fazer jus aí às questões que ele plantou aqui. Então a gente tem que procurar usar as ferramentas que nós temos. Então, às vezes vai ser uma palavra, às vezes vai ser uma prece, né? Às vezes vai ser escutar somente, né? Então, a gente não precisa de muita coisa para a gente praticar a bondade, né? Às vezes a gente associa muito que é você doar algo material. Mas como, se eu não me engano, a irmã Rosália, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ela destacava: essa é uma caridade, mas a principal é a caridade moral. E aqui entra a questão da bondade. E a gente tem que procurar, no nosso dia a dia, mesmo vivendo num planeta extremamente materialista, né, porque o mundo é material e a gente depende disso para sobreviver, né? A gente tem que procurar
colocar as questões espirituais acima dos bens materiais, porque eles são temporários, como no estudo do Evangelho foi destacado na terça-feira última, né, por uma rainha, que na última encarnação tinha sido uma rainha, e ao desencarnar ela nos trouxe essa mensagem de que aonde ela estava, os bens todos que ela possuía de nada lhe valiam lá. E como também chamou a atenção Inácio Ferreira. E a gente também tem que começar a ter o hábito de entender que todas as dificuldades que a gente tem, elas não são por acaso, né? Elas são para nos testar, ver se a gente está com mais paciência, com mais tolerância, se a gente encara as situações com mais serenidade, sem agressividade. Então, na verdade, são testes, igual a gente tem que fazer prova na escola e por aí vai, né? E que nada acontece por acaso. Tudo tem um fim maior, que é a nossa evolução. Um terceiro conselho, né? A gente acostumar a fazer o bem sem segundas intenções. Ajudar por ajudar, você tem que estar feliz em estar ajudando, independente do que aquilo vai lhe trazer. A gente aqui na casa, eu não sei se alguns que já participam da reunião mediúnica há algum tempo, a gente recebeu uma mensagem muito tocante de uma espírita trabalhadora de Montes Claros que já havia desencarnado. E ela nos trouxe uma revelação que é algo que a gente lê na literatura, mas quando a gente escuta, né, o espírita desencarnado falando, toca mais. Ele falava, ó, todos os gestos que você fizer, seja o que for, vamos pegar aqui o exemplo que a Kênia falou, uma entrega de cesta básica. Não entregue simplesmente, entregue de coração, entregue de amor, porque isso conta ponto, vamos assim dizer, do lado de lá, né? Então, tudo que a gente for fazer, que a gente coloque amor no que esteja fazendo, né? Por isso que às vezes a gente escuta falar, nossa, o fulano estava tão desequilibrado que eu fui comer lá o prato que ele fez, eu passei mal. Claro, colocou toda a energia negativa dele no alimento e te fez mal, né? Então, tudo que a gente for fazer, fazer com carinho, com amor, né? Com boas intenções. Esse aqui eu coloquei até asteriscos, porque é uma coisa que às vezes ainda é muito enraizado em alguns de nós. Né? Sempre que a gente sofre uma decepção, sempre que a gente é traído, sempre que a gente recebe uma ofensa, a gente ainda tem o péssimo hábito de guardar aquilo ali profundamente. E fica remoendo aquilo dia após dia. Isso não faz bem e começa a gerar sentimentos negativos, de rancor, ressentimento, de ódio e até de desejo de vingança. Então, ser bom, ser um homem de bem, ser um homem bom, é perdoar, saber perdoar, exercitar o perdão. E não é exercitar o perdão da boca para fora, é limpar o coração mesmo, entendeu? Lembrar que é uma condição humana, né? Ser humano é ser imperfeito. E cada um de nós tem as suas características, sejam boas ou não tão boas. Então, quando a gente convive com outros, né, irmãos encarnados, isso é até um pouco natural, é até um pouco esperado. Tanto que quando Irmã Dulce, uma vez, numa de suas palestras, mas na verdade foi Madre Teresa de Calcutá, peço perdão, quando ela perguntou lá na palestra dela por que o planeta Terra ainda era imperfeito, e as pessoas não souberam responder, e ela explicou que o planeta ainda é imperfeito, porque os seres que habitam aqui são imperfeitos.
Então, isso caracteriza o nosso planeta por este motivo, né? E a gente tem que procurar lembrar das coisas boas. Isso é um exercício que a gente tem que estar fazendo, né? Tanto que um hábito que eu estou tentando colocar em mim hoje, quando me vem à mente algumas decepções que eu tive, eu sempre tento esquecer e relembrar as coisas boas, que às vezes até aquela mesma pessoa fez para mim, ou para minha família, ou para um amigo próximo. Isso é muito bom para mim, porque isso me acalma, isso ajuda a limpar o meu coração e me ajuda a ter esse entendimento da condição humana em que nós nos encontramos. Uma quinta característica que eu coloquei também com asteriscos é o hábito, né, de ficar encontrando defeito no próximo, né? Nós que somos maridos, a gente passa muito por isso em casa, né, Helder? As nossas esposas ficam procurando defeito constantemente na gente, né? Isso é algo a se pensar, né? Mas eu falei com tranquilidade que a minha esposa não veio hoje. Mas é algo que a gente tem que se esforçar, né? A gente tem essa mania de não valorizar as qualidades, às vezes, de uma pessoa dentro do nosso trabalho, né? E fica ali só vendo os defeitos, só exaltando, né? Isso não é bom. Isso é até maldade, né? Se a gente for parar para analisar. Por causa do que nós acabamos de comentar. Cada um de nós tem as suas características e cada um está na sua estrada evolutiva, né? Um sexto conselho é a gente não ficar envaidecido com qualquer vantagem conquistada. Por quê? Porque tudo que nos foi proporcionado pode nos ser retirado, né? Inclusive tem parábolas no próprio Evangelho, tem citações sobre isso, né? Então a gente tem que acatar aquilo ali, mesmo que seja algo de positivo, mas com humildade e tentar sempre o que uma tia minha sempre me ensina, que ela já está encarnada, apesar de estar com mais de 90 anos, ela desde que eu era novo, ela sempre falava isso comigo, mas hoje, com o conhecimento que a gente vê como é que ela já está num nível um pouco mais evoluído, né? E a importância das palavras que ela sempre me disse desde novo. Ela sempre falava assim, ó, tudo que chegar até você, tente fazer daquilo algo útil para a humanidade. Ela fala isso comigo até hoje. Toda vez que eu vou visitá-la em Belo Horizonte, ela martela isso na minha cabeça, né? Como se talvez eu não tivesse prestando muita atenção nisso, ou para ficar me relembrando mesmo, né? Todas as conquistas que eu tiver, que eu procure fazer com aquilo ali, eu consiga ajudar outros seres humanos, né? Próximos, principalmente, né? Que é onde está mais fácil. Porque, como diz a yoga, né, a ponte que nos une ao próximo é o ser humano, que nos une a Deus é o ser humano, né? Então, um outro conselho, independente da posição que a gente estiver ocupando, a gente tem que tratar todos com respeito e com paciência, né? Algo que a gente tem observado, talvez por esse mundo que a gente está vivendo, a gente tem visto as pessoas cada vez com impaciência, né? Isso não é bom. Isso afeta a própria pessoa, porque isso acaba gerando até doença física e acaba contaminando o ambiente. Então a gente tem que se esforçar, mesmo nas situações que a gente se encontrar, às vezes até de turbulência, a gente tratar a quem quer que seja, com respeito, com educação e com muita paciência. Não tem necessidade da gente ficar humilhando ninguém.
Então, aqui foram 7 conselhos para a gente estar repensando no nosso dia a dia. Trago aqui, eu particularmente, eu tenho um carinho assim muito grande por Francisco de Assis. Eu até tive a oportunidade, uma vez que eu estive em Assis, na Itália, de visitar os restos mortais de Francisco de Assis. Foi muito emocionante. Eles ficam expostos lá no mosteiro, né, de lá. E algo também interessante, eu não sei se vocês sabiam, tem muitas fontes mediúnicas que dizem que a última encarnação de Francisco de Assis foi o apóstolo João Evangelista, né? Conviveu ali diretamente com Jesus e a quem Jesus pediu para que cuidasse de Maria, né? Até o final de sua vida. E se eu não me engano, eu acho que foi o único apóstolo que não teve uma morte trágica, morreu de velhice mesmo, né? Então, um espírito muito evoluído, nessa sua última encarnação como Francisco de Assis, ele viveu até pouco tempo, eu fiz uns cálculos lá em casa, acho que ele faleceu com 45 anos, algo assim, né? E Francisco de Assis, ele falava para os seus discípulos algo muito interessante, que eu já comentei aqui em outras palestras. Eles sempre se organizavam para, por exemplo, assim, ó, amanhã nós vamos no lugar tal para fazermos a nossa missão lá. Eles iam, às vezes, de cidades em cidades próximas. E olha o que ele falava para os discípulos dele. Vá e pregue o evangelho de Jesus. Se necessário, use a palavra. Isso é muito forte também. Ou seja, dê o exemplo. Fale menos e dê o exemplo. É o que o Inácio falou, né? Teorize menos, fale menos e pratique mais, né? Isso eu acho muito tocante, muito forte. E finalizando, né, que a gente já está no nosso tempo, o Chico tem essa frase muito bela, né, que no futuro haverá somente uma religião aqui no nosso planeta Terra. E o seu nome será caridade. E aqui, com profunda humildade, eu vou pedir licença ao Chico, e por que não dizer, né, que a religião do futuro vai ser a bondade, né? Então a mensagem que eu quero deixar para todos nós, né, principalmente para mim, né, porque como o Divaldo sempre fala, toda oportunidade que a gente tem de apresentar algo é porque primeiro é para a gente, por ser mais necessitado, né? Então a bondade é uma virtude que a gente tem que manter acesa em nossos corações, independente da situação que a gente se encontrar, boa ou não tão boa, né? E que a gente, com essa mensagem, a gente possa ter uma ótima semana, mas o principal, vamos aproveitar essa nossa encarnação atual, que como nós já dissemos aqui, é a nossa melhor encarnação, né? Para a gente exercitar a bondade. Eu acho que o grande beneficiado vai ser nós mesmos, né? E com certeza a gente vai conseguir ter um destino com mais luz, ok? Então agradeço novamente e convido todos